Olá, aqui é Ivan Tadeu e eu vim trazer mais uma aula para você sobre a importância da pregação bíblica. E especialmente eu quero falar hoje sobre este conceito de pregação bíblica, pregação que tem a Bíblia como centro. Nós estamos vivendo momentos onde muitos pregadores estão pregando muitas coisas até importantes para o dia a dia, mas estão deixando de lado um princípio que é muito importante, que é a pregação bíblica. Porque a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se eu não prego um sermão bíblico, o que as pessoas estão ouvindo então? E se eu não prego um sermão bíblico, a fé não está sendo gerada nas pessoas. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, automaticamente, eu sou um pregador que eu não gero pessoas que agradem a Deus, e eu também tenho uma grande certeza que um pregador que não prega a Bíblia não agrada ao Senhor. Então eu quero deixar para vocês, nesta aula, que será rápida, sete características de uma pregação bíblica que nós devemos levar em consideração enquanto pregadores, ensinadores, expositores e arautos da palavra de Deus. Em primeiro lugar, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Agostinho disse algo assim: quando a Bíblia fala, Deus fala. Então, quando Deus quer falar conosco, Ele fala pela palavra. Ainda que só existam outras formas teofânicas, de manifestações sobrenaturais de Deus agir, Deus fala pela palavra. Então, nós pregadores devemos ter a consciência de que a forma mais clara, objetiva de Deus falar com alguém é através da palavra. E é por isso que Deus deixou a palavra. E é por isso que Deus deixou também o mandamento de pregar, de ensinar a palavra. Então nós não podemos subestimar o poder da palavra. Nós, pregadores, precisamos entender que a palavra é autossuficiente. Ela tem poder para convencer do pecado, da justiça, do juízo, através da palavra mesmo e do convencimento do próprio Espírito Santo. Então nós não temos o dever de converter ninguém. Nós não temos o dever de convencer ninguém. Temos o dever de pregar a palavra de forma clara, objetiva, sem nenhuma distorção. Em segundo lugar, é importante nós entendermos que toda a Bíblia é a palavra de Deus. Muitas pessoas estão tentando dizer que partes bíblicas são divinas e partes bíblicas são humanas. Nós temos que entender de que Deus inspirou os homens e automaticamente houve essa unidade humana e divina no processo da escrita da Bíblia. Mas através da inspiração, os homens escreveram conforme eles estavam recebendo, então escreveram de forma humana, levando em consideração todas as normas de grafia, de concordância, de plural, de acentuação, mas havia um poder de Deus sobrenatural, diria que monitorando aqueles escritores inspirados, e por isso não há erros na palavra. Se por acaso tiver algum erro, houve um erro na tradução, mas não houve erro na inspiração. Porque se eu passar a aceitar que houve erros, automaticamente eu coloco em xeque toda a palavra de Deus. Então não houve erro no processo inspiratório. Houve erro, se há erros, eu não sou um exegeta profundo, tenho conhecimentos básicos necessários para interpretação, ainda que seja teólogo, sobre a profundidade dos textos originais. Mas se há algum erro, houve na tradução da Septuaginta e assim por diante, até chegar na língua portuguesa, que é a nossa. Tá? Então nós temos que entender que toda a Bíblia é a palavra de Deus. E por isso temos que saber muito bem como usá-la, aplicá-la e, claro, levando em consideração que existem alguns textos que têm destinos específicos, textos do Antigo Testamento, por exemplo, existem textos que são para a igreja, existem textos que são para o povo de Israel. Então fazer este processo hermenêutico, interpretativo correto vai ajudar também a nós aplicarmos a palavra de forma correta e coerente. Terceiro lugar, a Bíblia é autoatestatória, ou seja, ela mesma tem o seu atestado, ela mesma se explica. Se nós buscarmos
os vários textos, entendermos os textos, nós veremos que ela mesma dá prova de si. Nós não precisamos defender a Deus. Nós temos que estudar a palavra para buscar. Existem textos complexos só complexos e alguns textos que nós, na humanidade, não compreenderemos na totalidade. Mas precisamos entender que os textos bíblicos, eles estão aqui, e tudo que nós precisamos saber, nós podemos pedir o apoio de Deus, estudar a palavra e alcançar. Então a Bíblia, ela é autoexplicativa, salve alguns textos muito complexos, dos quais não farão diferença nenhuma em nossa salvação. Em quarto lugar, isso conduz a uma abordagem de pregação do tipo: assim diz o Senhor. Tendo consciência desses três princípios anteriores, de que a Bíblia é a palavra de Deus, de que a Bíblia ela é toda a palavra de Deus, de que a Bíblia ela é autoatestatória, ela é autoexplicativa, ela tem atestado de Deus nela, ela é inspirada e tal, nós podemos dizer então que a palavra de Deus, ela nos dá autoridade para dizer assim diz o Senhor. Não assim diz o Senhor somente com aquela autoridade de um dom de profecia, mas quando a palavra, eu estou reproduzindo a palavra, eu posso dizer assim diz o Senhor na palavra. Então isto tem um peso de autoridade, porque não é o Ivan dizendo, é Deus dizendo através da palavra. E isso então confere a nós, pregadores e ensinadores, uma autoridade que não é nossa, é divina, mas naquele momento nós somos empoderados dessa autoridade baseado no texto sagrado. Então, se eu reproduzo o texto sagrado, como já disse, o texto é poderoso, o texto é inspirado, o texto é divino, eu posso dizer assim diz o Senhor pela palavra de Deus. Em quinto lugar, o estudante da Bíblia precisa tentar chegar à intenção do autor bíblico. Então é esse processo de interpretação, de hermenêutica, e para alguns mais estudados de exegese, quando vão às raízes dos originais gregos, hebraicos, né? Então nós precisamos entender o que o autor queria dizer quando ele disse o texto. Qual era o contexto político, socioeconômico, religioso, geográfico, para quem ele queria dizer, qual o propósito do autor. E isso é um processo básico de interpretação de textos que nós, pregadores, precisamos ter respeito. Eu tenho visto alguns pregadores pegarem textos dizendo que esse texto era para tal pessoa e não era, que era para a igreja e não era porque era para Israel, que esse texto quer dizer tal coisa, mas não quer dizer porque falta ali a habilidade básica de interpretação. Irmãos, nós precisamos ter respeito com o texto bíblico e respeito com as normas de interpretação bíblica. Deus, ele não aboliu essas normas de interpretação. Ele não deu ao homem um texto que estava fora das normas de compreensão de leitura, não. Esses textos foram escritos dentro das normas humanas de escrita, de acentuação, de conjugação, de plural. Nós temos que respeitar isso, e todo texto tem um destino, todo texto tem um propósito, todo texto tem um contexto, um pano de fundo, e nós precisamos respeitar isso. Alguns textos podem ser aplicados de forma ad eterna, né, para a igreja até o final de todos os tempos, mas alguns textos são específicos, que nós temos que tomar cuidado. Aqui não tem como eu colocar isso, mas é importante que nós tenhamos essa compreensão. Em sexto lugar, a Bíblia é um livro sobre Deus. Então, nós não podemos correr o risco, enquanto pregadores, de queremos confrontar a ciência com a Bíblia, de queremos usar a Bíblia para explicar só conceitos matemáticos, conceitos químicos, conceitos geográficos. Não, a Bíblia é um livro que fala sobre Deus, um livro de Deus que fala sobre Deus, que fala para a igreja, com o propósito dela chegar ao céu. Existem conceitos científicos, conceitos geográficos, matemáticos, físicos, existem várias abordagens, princípios éticos, morais, tudo isso está aqui, de convívio, enfim, são diversos os temas que estão inseridos, intrínsecos dentro do texto sagrado. Mas nós temos que entender que a Bíblia tem um propósito. A Bíblia tem um propósito de falar sobre Deus para o homem, para levar o homem para Deus. É esse o propósito. Deus fala com o homem para levar o homem a ter consciência de Deus e estar com Deus. Se nós quisermos usar os textos bíblicos para qualquer outra coisa, nós temos que tomar um certo cuidado para entender. Por exemplo, Neemias é um livro que é usado muito nos cursos de administração como referência de gestão.
Pode ser usado, está aqui, mas o propósito principal de Deus era dar instrução a Neemias para restaurar Jerusalém, para reedificar a cidade, para restaurar a palavra no centro, né? Para curar o povo que estava disperso, que estava traumatizado, porque haviam sido humilhados, roubados e assim por diante. Então, este era o propósito principal de Deus em falar com Neemias. Mas o texto traz conceitos de gestão, de administração, de organização. José também é um exemplo de gestão, né? Mas estes são exemplos que podem ser aplicados, mas o propósito não era ensinar administração para a igreja. O propósito era um outro, que pode ser aplicado. Temos que entender a essência e pegar então o plano secundário e usar quando for possível. Em último lugar, nós não tornamos a Bíblia relevante. Nós não tornamos a Bíblia relevante, mas apenas mostramos sua relevância. Então, não somos nós que vamos explicar e falar que a Bíblia é relevante para os outros. Não, a Bíblia ela é relevante e basta só mostrar, não temos que provar nada. Deus não precisa de defensor público, Deus não precisa de advogado, Deus não precisa de juiz e a Bíblia também não precisa. Nós só precisamos ser testemunhas e esclarecer a palavra para os indoutos, como aquele eunuco que não tinha clareza, então Filipe foi lá e esclareceu. Então nós precisamos ser arautos, precisamos ser luz, precisamos ser sal, mas muitas vezes alguns pregadores, ensinadores e até irmãos bem intencionados querem brigar pela palavra, e nós não precisamos fazer isso. Somos o povo da paz, somos o povo da cruz, e o nosso propósito é abençoar as pessoas. Irmãos, eu espero ter ajudado vocês com mais esse vídeo, com mais essa aula sobre a pregação bíblica. Existem muitos conceitos, muitas informações importantes, mas eu gostaria que você aprendesse, quem sabe fizesse mais uma revisão neste tema, e com o passar do tempo estarei postando mais aulas dentro do curso Pregadores Excelentes para quem está participando, para quem me segue no canal do YouTube também, e com certeza nós vamos crescer juntos, e eu tenho certeza absoluta de que Deus irá continuamente abençoar a minha vida e a sua vida. Até a próxima aula, um forte abraço, Deus te abençoe, tchau, tchau.